Pode se assentar, nós estamos em uma campanha de 40 dias, vivendo o propósito. E nós estamos no 5º domingo, nós ainda temos mais 2 domingos nessa campanha. E nós começamos essa campanha falando que era necessário descobrir para que nós estamos aqui nessa terra. E todos nós precisamos descobrir qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então foi isso que nós falamos na primeira semana. Na segunda semana, nós entendemos que nós temos um alvo na nossa vida. E qual é o alvo da nossa vida? Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor como estilo de vida, né? Em espírito e em verdade. Em todo tempo, nós devemos expressar a nossa adoração ao Senhor. Na terceira semana, nós entendemos que nós temos que pertencer a um grupo, a uma igreja, né? Uma casa. Nós somos filhos da casa. Nós estamos aqui porque nós estamos pertencendo a essa família da fé, para termos comunhão. Então esse foi o nosso alvo da terceira semana, pertencer aqui e ter comunhão com os irmãos. A semana passada, nós descobrimos qual é o caráter que nós temos que expressar na terra. E o nosso caráter precisa ser o caráter de Cristo. Nós temos que expressar em tudo que nós formos fazer o caráter de Cristo. E hoje, a 5ª semana, tem uma pergunta para fazer para cada um de nós. Para que Deus me colocou nesse planeta? Por que Deus nos colocou nesse planeta? Ele nos colocou nesse planeta para que a gente possa abençoar vidas através do nosso ministério. Ou seja, através do servir, através do nosso serviço ao Senhor. Em 1 Pedro 4,10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós recebemos de Deus um dom. Nós temos um dom que o Senhor nos capacitou para quê? Para benefício próprio? Não. Para que eu e você nós possamos servir aos outros. E aqui o versículo continua falando sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, existem muitas maneiras que nós podemos servir ao Senhor. Talvez você tenha um chamado e esse ministério nem exista aqui ainda na igreja, porque você não se movimentou no reino e não colocou esse dom para ser ativado em favor do reino de Deus, em favor da igreja. Talvez nessa noite o Senhor vai acender essa chama no seu coração e você vai despertar para algo que o Senhor já tem plantado uma semente, mas que ainda você não tem exercido. Então eu quero que, enquanto nós estivermos ministrando a palavra, você possa refletir: Senhor, por que eu estou aqui? Como eu posso servir melhor ao Senhor? Nós ministramos ao Senhor, ministramos o louvor como igreja, com a equipe de louvor, estamos ministrando a palavra agora. Dentro da igreja, nós servimos a Deus ministrando a Ele. Mas fora da igreja, todos nós somos missionários. Nós temos uma missão em servir ao reino de Deus, em servir a Deus, onde quer que nós estejamos. Todos nós temos essa missão. E se você ainda não descobriu qual é a sua missão, nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E você vai sair daqui decidido a servir ao Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Nós vemos o exemplo de Jesus, que veio para servir a igreja. Em certa passagem, Jesus queria lavar os pés dos apóstolos e Pedro já falou: não, que é isso, Senhor? Não vou deixar o Senhor lavar o meu pé. E aí, Jesus falou para ele: Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo, você não está entendendo o que eu vim fazer. E aí Pedro responde para Jesus: então, Senhor, lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Ou seja, eu me rendo inteiro ao Senhor, eu me entrego inteiro a Ti, faça o que o Senhor quiser. Então eu entendi que o propósito do Senhor na minha vida é servir também. Então Jesus deu o maior exemplo de servo para a igreja, que Ele veio não para ser servido, mas para servir em favor do reino de Deus. Então eu quero começar aqui com uma pergunta: como somos preparados para servir? Efésios 2,10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então Deus nos preparou para praticarmos boas obras, para fazer algo em benefício de alguém, em benefício do outro. Como que eu descubro o meu chamado, o meu ministério? Primeiro, Deus nos capacitou com os dons. Então eu preciso
saber qual é o dom que Deus te deu. Você sabe? Se eu perguntar qual é o dom que Deus te deu, a Bíblia conta vários dons, categorias de dons, de serviços, de ministérios, né, dons que tem de revelação, tantas coisas que a gente vê, de socorro. Tem tantos dons na palavra de Deus para servir ao corpo, para edificar a igreja, para consolar, para confrontar, para ensinar a palavra de Deus. Então, Deus nos dotou com esses dons espirituais. Mas aí eu posso pensar, qual é o meu maior interesse? O que eu gosto de fazer dentro da igreja? O que eu gosto de ministrar ao Senhor dentro da igreja? Para mim começar a descobrir o meu dom aqui dentro. E o que eu gosto de fazer fora da igreja? Geralmente está ligado uma coisa com a outra. Eu dei o exemplo hoje de manhã da Elisa. A Elisa é minha cunhada e ela que me ganhou para Jesus, né? Então, de tanta insistência, me evangelizou, ganhou para Jesus. Quando eu saio com ela, eu não posso ter pressa. E geralmente sou uma pessoa muito atarefada que tem assim tudo certinho, né? Os horários, porque é bem corrido. Mas eu já sei que eu não posso ter pressa. Porque quando a gente sai, se ela encontrar uma oportunidade, gente, é um ganchinho, assim, uma palavra que a pessoa dá. Abriu, ela já pega a isca, já começa a evangelizar, e ali vai horas. E no final ainda faz o apelo para aceitar Jesus. Né? E a pessoa aceita Jesus. Porque é o chamado dela, é o ministério dela. Eu falo, Elisa, você realmente é uma evangelista nata. Não importa se é férias, não importa se a gente está passeando, não importa. Se bobear, ela para o carro, desce do carro e vai evangelizar alguém. Deu oportunidade, ela está lá, pregando a palavra de Deus com ousadia, né, com temor a Deus e fazendo aquilo que Deus plantou no coração dela. Então, qual é o seu interesse? O que você gosta de fazer para demonstrar o favor de Deus na sua vida, a graça de Deus, como Ele te alcançou? Qual é o seu testemunho que você pode contar para as pessoas para mostrar o que Deus fez na sua vida? Quais são as suas habilidades? Tem gente que é bom em fazer comida, tem gente que é bom em falar. Qual é a sua habilidade? Deus também te colocou uma habilidade. Dentro dessa habilidade, você pode exercer o seu ministério com essa habilidade. E a sua personalidade? Tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais extrovertida, né? Tem gente que é mais séria, tem gente que é mais alegre. Tudo isso, Deus vai nos usando para que a gente possa exercer o nosso ministério, certo? Então, Deus também usa as nossas experiências. Se a gente for parar aqui e fosse conversar, quais as suas experiências de vida? Quantas histórias lindas nós não poderíamos ouvir essa noite? Quantos testemunhos do que Deus fez, como Deus transformou a sua casa, a sua família, a sua saúde? Você sabia que Deus não desperdiça nem a nossa dor? Deus usa até os nossos momentos de fraquezas, nossas enfermidades, nossas dores, para que naquele momento que a gente está passando por aquela luta, aquilo sirva de testemunho para impactar uma pessoa. E uma alma vale mais do que muitas pessoas. Então, aquilo que o Senhor pode usar nas nossas experiências, nas nossas dores, Ele usa. E no ministério, muitas vezes, nós somos forjados através das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas lutas. O Senhor vai usando isso para que a gente seja amadurecido, aperfeiçoado, para que a gente cresça e evolua dentro do ministério que Ele tem para as nossas vidas. Então, nós precisamos falar, Senhor, eu sei que o Senhor não desperdiça nada. Seja os dons que o Senhor já colocou na minha vida, os interesses que estão no meu coração, as habilidades que o Senhor me dotou, a minha personalidade e até as minhas experiências dolorosas, as boas também, o Senhor vai usar para que eu possa exercer um serviço, um ministério diante do Senhor. Segundo o dicionário, olha o que significa servir. Servir significa ministrar a alguém, servir a mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados. Então, aqui são várias formas que nós podemos servir as pessoas. Ministrando alguém. Sabe quando você vê uma pessoa que está triste, com a cabeça baixa, desanimado, simplesmente você passou, deu uma palavra de encorajamento, deu um abraço, deu atenção, deu seus ouvidos para essa pessoa poder desabafar. Você já está ministrando a alguém. Você já está se importando com o outro. Você já está servindo ao outro. Você pode pedir para orar por aquela pessoa, quando você vê que ela está passando por uma dificuldade, seja no seu trabalho, na sua família. Você pode parar um pouquinho e falar, olha, vem cá, eu quero te ouvir. Eu vi que você hoje não está muito legal, você está triste, está com a cabeça baixa. Eu quero ministrar uma palavra de encorajamento. E é assim que Deus vai nos usando e vai nos capacitando dentro do ministério. Então, nós temos que pensar,
eu posso servir a Deus 24 horas do meu dia, 7 dias da semana. Já pararam para pensar sobre isso? Nós podemos servir a Deus 24 horas do nosso dia, 7 dias na semana. Então, como que eu posso servir? Muitas maneiras. O seu estilo de vida, o meu estilo de vida, a maneira que nós nos movemos, as pessoas precisam reconhecer que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, nós estamos de passagem, mas no nosso reino, ele é celestial. A nossa morada não é aqui. Aqui é passagem. Nós temos um lugar guardado em Deus. E o Senhor vai nos levar para esse reino. Então nós aqui na terra estamos para manifestar o reino de Deus. E onde o reino de Deus está, algo novo precisa acontecer. O Senhor precisa ver que a igreja tem se movido através de buscar a sua presença, a dependência do Senhor e fazer com que as coisas aconteçam da forma que Deus deseja. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Deus, usa a minha vida. Como que o Senhor quer me usar? Abra o meu entendimento nessa noite, fale comigo, Pai, e me use para o louvor da sua glória. Então, o nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida que a gente vê lá fora. Às vezes as pessoas, elas falam, eu gosto de ouvir uma palavra na igreja, eu gosto de receber conforto na minha alma, mas isso não passa de uma palavra que às vezes é motivação. É algo que me motiva, mas não é algo que me transforma. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira e ela traz transformação para a nossa vida. Então, quando nós estamos falando, nós temos que ter o entendimento, eu sou ungido do Senhor. O Senhor me capacitou, a unção de Deus está sobre a minha vida. E quando eu abro a minha boca, Deus vai usar. Por quê? Porque Ele me capacita. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós somos os vasos que o Senhor usa para servir. Tenha esse entendimento, queridos, que nós somos os vasos que o Senhor quer usar para servir as outras pessoas. Então nós servimos com o nosso estilo de vida, nós servimos dentro da nossa casa, nós servimos a nossa família em primeiro lugar. Eu, como esposa, tenho que servir a minha casa, o meu esposo, os meus filhos. Você também que está aí, você precisa entender. Se você não é casado, ou mesmo sendo casado, seus pais, honrar os pais, servir aos pais. Nós estamos ministrando, a gente parece que isso não é obra de Deus, mas é obra de Deus. Quando eu estou cuidando da minha mãe que está enferma, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu estou honrando, ir no mercado para minha sogra porque ela não dá conta, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é tão interessante porque Deus me abençoa tanto. E eu tenho esse entendimento, não é um peso, é uma oportunidade para abençoar e ser abençoada. Queridos, desde a época da pandemia, né? Desde a época da pandemia, a minha sogra desistiu do mercado. E é engraçado que ela mira lá na minha casa. Ela mira lá e fala para o Celinho, acabou. E ela fala, quando acabou? Acabou o arroz. Aí ele fala, tem que ir no mercado para minha mãe. A gente aproveita isso como uma oportunidade para poder servir. Porque isso também agrada ao Senhor. Isso também eu estou ministrando diante de Deus. Eu estou servindo, honrando a minha família. Meus pais fizeram cirurgia de catarata. Primeiro meu pai de uma vista, aí depois ia fazer a outra, adiou. Minha mãe já fez das duas e está de repouso. A gente ajuda a servir nas coisas que tem para fazer na casa. Aí se não pode dirigir, tem que ir lá, tem que levar, tem que buscar, tem que dirigir. Isso, às vezes é cansativo, às vezes é. Mas a gente olha e fala, isso é oportunidade de honrar. Isso é oportunidade de servir. Então, às vezes seu pai, sua mãe pede alguma coisa para você e você reclama, não faça mais isso não. Olhe como uma oportunidade de honrar. E se eles não servem ao Senhor, é através do seu testemunho de serviço a eles que eles podem se converter a Deus. Em Pedro fala que quando o marido ele não serve a Deus, sabe como que a esposa ganha o marido? Através do serviço a ele. Testemunhando e servindo bem o marido. Cuidando bem do marido. Orando, intercedendo, dando um bom testemunho que ela serve a Cristo. Ele vai ver Cristo na vida dela e ele vai começar a servir também ao Senhor Jesus. Então, tudo que nós podemos fazer são oportunidades para servir a Deus, tá bom? Nós podemos servir a nossa família espiritual, que é a igreja. Como que eu posso servir aqui na igreja? Muitos ministérios.
Existem ministérios de louvor, de ensino, profético, evangelístico, apostólico, né? Nós temos várias maneiras, crianças, gideões, multimídia, tantas coisas nós podemos servir aqui. Nos PGs, com discipulado, nós podemos servir nas redes. São ótimas oportunidades que nós temos, também de exercer aqui dentro da igreja o nosso ministério. E também eu posso servir a Deus, até mesmo com a minha profissão, aquilo que Ele me capacitou. Eu posso estar lá atendendo um paciente e sendo reflexo do céu na vida daquela pessoa. Eu posso estar lá fazendo conta, ajudando a pessoa a sair do vermelho e sendo reflexo do céu na vida daquela pessoa. Servindo através da habilidade, do dom que Deus me colocou na área profissional. Eu posso estar educando uma criança e eu posso, através disso, lá na alfabetização, eu falar de Jesus para essa criança, através do meu testemunho, através daquilo que eu estou fazendo, mostrando a minha vida, e aquela criança ser impactada e toda uma família ser transformada. Então eu não posso perder a oportunidade de ministrar ao Senhor, de servir ao Senhor. Como que nós podemos servir então? Vamos lá. Já dei esse exemplo, né? Através do estilo de vida, da família biológica, da igreja, com a sua profissão. Primeiro, identifique e supra as necessidades das pessoas. Filipenses 2,4 diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, eu sirvo não porque eu quero me promover. Não, eu sirvo porque eu quero ver o meu irmão bem, eu quero ver a outra pessoa bem, eu quero cuidar bem da outra pessoa. Eu não posso ser egoísta. Quem é egoísta não consegue servir ninguém. Aquele que quer só para si não tem um coração aberto a abençoar pessoas. Ela é egoísta. Ela só quer receber, ela não quer dar. Então eu não posso ter esse coração egoísta. O meu coração precisa ser grato para que eu possa servir aos outros. E eu também não posso ser perfeccionista. Eu não sei se você sabe, mas aqui dentro da igreja ninguém é perfeito. Perfeito aqui é só Deus, porque senão a gente levantava a mão e Deus já puxava a gente para o céu. Todos nós aqui temos limitações, todos nós temos dificuldades, lutas, todos nós passamos pelas mesmas lutas que você também passa. Todos nós aqui temos que lutar todos os dias. Sabe aquela história, né, que todo dia um leão levanta e quer comer a corça? Vai ganhar a luta quem correr mais, né? Então todos os dias nós temos que matar o nosso leão, a gente tem que fazer as nossas atividades, a gente precisa realmente se envolver com aquilo que o Senhor tem. E se eu ficar olhando, eu não quero servir nesse ministério, porque olha, ainda não está do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu imaginei, isso é desculpa, isso é preguiça. Né? Eu só vou servir o ministério se atender às minhas condições, do jeito que eu acho que tem que ser. Não existe isso, queridos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos uns dos outros e a gente vai se afiando, a gente vai moldando um ao outro, tá? Então, às vezes a pessoa chega aqui e fala, mas não tem lugar para mim servir nessa igreja, tudo parece tão bom, tão ajustado. Acho que não cabo para servir aqui. Cabe sim, tem como servir sim. Eu não sinto vontade de servir no ministério ainda. São as desculpas que às vezes as pessoas dão. Eu não sinto vontade. Não tem que sentir, tem que fazer, tem que obedecer. Senhor, se eu tenho que cuidar não somente daquilo que me interessa, mas daquilo que interessa ao outro, eu também preciso servir a outra pessoa. Então, nós temos que ter esse entendimento, que quem fica olhando, né, o vento nunca planta. E quem fica olhando para o céu nunca colhe. Porque está parado, não está se movimentando. E o reino de Deus é movimento. O tempo todo o reino de Deus está em movimento. E nós temos que ter esse entendimento. Eu preciso ser útil no reino de Deus. Deus me criou para alguma utilidade. Eu estou aqui para servir a Deus de alguma forma, porque eu quero ser útil. Eu quero ser útil para que o Senhor possa usar a minha vida no chamado que Ele tem para mim. Tá bom? Ponto 2. Sirva com o coração transbordando de amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha que lindo.
Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Então a gente precisa ter despertado nessa noite o coração aberto em favor do outro. Sabe, queridos, por que nós fazemos isso? Faça sem esperar nada em troca. Faça para agradar a Deus. Faça porque nós somos filhos de Deus. E o nosso DNA não é da terra, é celestial. O nosso DNA vem do Senhor e Ele nos capacita a servir. Eu quero contar aqui sobre o coração transbordando de amor, um testemunho de uma mulher que existiu há muitos anos atrás. Mas o testemunho dessa mulher ainda fala até hoje. Susana Wesley, mãe de John Wesley. Para quem não sabe, John Wesley foi o fundador da igreja metodista, lá na Inglaterra. Gente, essa mulher poderia dar muita desculpa para não fazer nada para Deus. Sabe quantos filhos essa mulher tinha? 19. Alguém aqui tem mais de 19 filhos? Minha avó teve 18, ela quase empatou com ela, né? Mas essa mulher tinha 19 filhos, pensa. E essa mulher era uma mulher tão sedenta por Deus, que na infância dela, ela fez uma oração assim. Olha a oração que ela fez para Deus. Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhe pelo mundo. Olha que oração ousada. Através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhe pelo mundo. E essa mulher, Susana, ela tinha os 19 filhos e tinha um marido pastor, viu? Mas o marido dela era um homem mais turrão, assim. E ele, quando tinha alguma discussão com ela, dava um gelo na esposa. Então, deixava ela meio de lado e não ajudava muito ela na criação dos filhos. Fazia outras coisas e deixava ela meio de lado ali, cuidando dos 19 filhos. Essa mulher, todos os dias, ela tinha o seu devocional com Deus. 1 hora era o seu devocional com Deus. Ela lia a palavra, ela orava. E depois, mais 1 hora, ela passava orando pelos seus filhos. Um por um dos 19. Só que ela tinha um combinado com os seus filhos. Qual era o combinado dela? Uma casa, 19 crianças. O que ela fazia? Ela colocava o avental na cabeça. Quando as crianças viam que ela estava com o avental na cabeça, era o momento dela com Deus. Ninguém podia atrapalhar. Ela já estava lá, sendo usada, né, buscando a Deus, no seu a sós com o Senhor. Então, quando ela colocava o avental na cabeça, ninguém podia chegar perto dela, que era o tempo dela com Deus. E depois ela ia chamando os filhos e ela ia orando um por um todos os dias. Fora isso, ela separava alguns momentos da semana, 2 horas, né, a cada 5 dias da semana, 2 horas para cada filho. Sempre no final da tarde, começava, às vezes, 2, 3 filhos, mas a cada tempo ela ia trocando de filho e ia ministrando com os seus filhos. E um tempo, uma pessoa chegou para John Wesley e falou assim para ele: olha, quem é o seu mentor? Porque você fala tanto com profundidade do cristianismo, você parece entender tanto a Bíblia. Em quem você se espelhou? Quem foi que te ensinou? E ele deu uma resposta para essa pessoa. Ele falou assim: olha, ninguém me influenciou mais no cristianismo do que a minha própria mãe. Dentro da casa dele, ele teve o maior exemplo de alguém que servia a Deus. E sabe, quando a gente olha para a vida desse homem, para essa família, tem um estudo que mostra que todos os filhos de Susana Wesley serviram ao Senhor. Todos eles. Charles, que era irmão de John Wesley, escreveu 9.000 hinos cristãos. E esse homem, em 50 anos de ministério, ele escreveu mais de 40.000 sermões. E ele pregava 800 sermões por ano. E ele impactou a Inglaterra e as nações da terra através da sua vida. Mas como tudo isso começou? Uma mãe que transbordava amor. Uma mãe que tinha o hábito de colocar o avental na cabeça e falar: eu sei da importância que tem a busca ao meu Senhor. Eu preciso parar tudo e eu preciso dedicar tempo a isso. E através da busca a Deus, ela entendeu o seu ministério. E ela foi usada grandemente por Deus para fazer isso. Então nós temos que entender também o que o Senhor tem nos chamado para fazermos. O que o Senhor tem nos incomodado. E sabe que John Wesley escreveu
eu coloquei essa frase aqui, ó. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Então, esse é um exemplo de um homem que foi influenciado por sua mãe e que serviu com intensidade a Jesus Cristo. Terceiro, sirva na sua medida. Eu não vou ler aqui o texto da parábola dos talentos, mas está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. A gente vê que nas parábolas do talento, o Senhor Jesus nos conta que um senhor foi viajar, chamou os seus servos, entregou para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. E foi viajar, e falou, olha, cuida aí, né, do meu dinheiro, faz render. Aquele que tinha 5 foi lá e multiplicou, ficou com 10. O que tinha 2 foi lá, multiplicou, ficou com 4. E aquele que tinha 1 só, temendo ao seu senhor, ele foi e escondeu, enterrou o seu talento. E aí, depois de muito tempo, o seu senhor volta e vai prestar contas, né, vai cobrar os seus funcionários. E aí, vamos lá, vamos sentar, vamos acertar contas aqui. E o que tinha 5 falou, Senhor, olha, eu fui, investi o seu dinheiro e ganhei mais 5. Que tinha 2 falou, olha, eu fui, investi o seu dinheiro e ganhei mais 2. E aí aquele que tinha 1 falou, Senhor, eu conheço muito bem o Senhor. Eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, o Senhor é rígido, é severo. E eu temendo, ficando com medo, eu resolvi enterrar o seu talento. Toma aqui o que é seu. E aí, o Senhor fala assim, servo infiel. Tira esse talento dele e dá àquele que tem 10. Para todos os outros 2, o Senhor falou que eles eram bons e fiéis, que eles entrariam no gozo do Senhor. Mas para aquele que enterrou o talento, ele perdeu a oportunidade. E às vezes a gente dá desculpa para Deus e fala assim, Senhor, eu não vou servir, porque lá na igreja tem tanta gente que serve, tem tanta gente maravilhosa, que sabe dançar, que sabe cantar, que sabe pregar, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, e eu tenho só um talento. O que eu vou fazer com o meu talento, Senhor? O nosso grande desafio, queridos, é que cada um que tem um talento possa se mover. Porque são poucos que têm 5 talentos, são poucos que têm 2 talentos, mas pelo menos um talento todos nós temos. Todos nós temos. E às vezes a gente acha que a igreja ela é feita por pessoas que têm muitos talentos, multitarefa. Não! A igreja é feita por aqueles que têm um talento, mas que colocam esse talento em favor do reino de Deus, que se doam a usar esse talento para engrandecer o reino de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, eu não posso enterrar o meu talento. Aqui dentro da igreja, todos nós temos talento e nós não podemos enterrar os nossos talentos. Queridos, pare de dar desculpa para Deus. Pare de ficar olhando para o outro, na medida do outro, e não use aquilo que Deus já colocou na sua vida. Nós damos muitas desculpas para não servirmos a Deus. E enterrar o talento é perigoso. Na verdade, eu vou falar que é pecado, porque parece mesmo muito ruim. O que nós enterramos na nossa vida? Aquilo que a gente não quer mais, não é assim? Às vezes a gente enterra um sonho, às vezes a gente enterra um relacionamento. Então, quando a gente enterra, a gente está pensando em morte, não é assim? Então, se eu enterro o meu talento, meu único talento, morreu. Não quero ser usado por Deus, não quero que o Senhor me use. Isso não é bom, isso é sinal de morte dentro da nossa vida. Na nossa vida espiritual, na nossa vida com a nossa família, sinal de mundanismo. Por que nós não queremos usar o nosso talento muitas vezes? Porque eu não sei se de fato eu quero servir a Deus ou eu quero ficar no mundo. Às vezes eu tenho essa dúvida, eu gosto de estar na igreja, mas eu também gosto de ficar no mundo. Não, nós temos que ter entendimento, eu sou filho de Deus, e eu preciso ser exclusivo do meu Deus. E também, muitas vezes, nós enterramos o nosso talento, porque nós somos indiferentes. Nós temos um coração cheio de indiferença, tanto faz como tanto fez. Se não quer usar, deixa para lá, se não quer fazer, passa. Não podemos ser assim. Nós temos que desenterrar os nossos talentos. Se nessa noite eu conseguir fazer você sair daqui com esse chamado, né, no seu coração, eu não posso enterrar o meu talento. Eu sei que o meu talento é pouco, é um só, mas eu vou usar o meu talento para a glória de Deus.
tenho certeza que em pouco tempo nós faremos uma revolução nessa cidade. Se cada um aqui falar, Senhor, nessa noite eu saio daqui, decidido a usar o meu talento para a glória do teu nome, o Senhor vai fazer uma revolução através das nossas vidas. Não deixe que a ingratidão roube o seu talento, não deixe que a comparação roube o seu talento. A gente se compara, fulano fala melhor, fulano prega melhor, fulano faz isso melhor, fulano canta melhor, fulano dança melhor, fulano faz tantas coisas. Não se compare, você tem a sua medida. Também não entre em competição. Eu quero ver, se eu tenho 1, agora eu quero ter 2, eu quero ter 5. Não, é um só mesmo. Se você tem 1, louve a Deus pelo seu 1. Seu 1 talento, e use isso em favor do reino de Deus. Se tem 5, glória a Deus, Deus te dotou com mais talentos. Use também para a glória do Senhor, tá bom? Mas não sirva ao Senhor por obrigação. Sirva sempre o Senhor em amor, sem competição. Tá bom? Porque Deus está olhando como nós estamos servindo, o que está no nosso coração e o porquê nós estamos servindo a Deus. Se realmente é o amor, a motivação correta, é a gratidão ao Senhor, é por tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Eu tenho aqui outro exemplo, que eu anotei aqui para não esquecer agora, de uma outra mulher também, chamada Susana, e que serviu a Deus na sua limitação. Essa mulher, chamada Susana Spurgeon, é esposa de Charles Spurgeon, na França. Esse homem muito conhecido, também trouxe avivamento para a França. E essa mulher, queridos, ela teria todas as desculpas para não servir a Deus, porque era uma mulher, ela teve filhos, mas depois disso ela ficou doente. E ela tinha uma enfermidade ginecológica, não se sabe ao certo qual é essa enfermidade. Ela passou por cirurgia, mas mesmo assim, e cirurgia com um médico muito renomado na época, mas mesmo assim ela sentia dores terríveis. Então ela não conseguia andar muito, não conseguia fazer muita coisa. Ela ficava a maioria dos dias na sua casa em repouso. E o marido tinha um ministério muito ativo, mas muito ativo mesmo. Ele viajava, fazia congresso, e ela não conseguia acompanhar o marido. Só que é interessante que quando a gente vai olhar a biografia de Charles Spurgeon, eles falam o casal Spurgeon. Muitas vezes está lá a referência, o casal Spurgeon, porque mesmo a esposa não estando fisicamente ao lado dele, ela estava sempre complementando o ministério dele. E essa mulher, ela tinha o hábito de passar os sermões dele a limpo, e ela ia fazendo devocionais. E chegou um tempo que ele resolveu fazer uma escola para alguns alunos que ele tinha. E ela achou o material tão bom que ela falou assim, nossa, mas esse material é tão bom que a gente precisa passar para os pastores aqui da França. Eles precisam comprar esse material, eles precisam serem seus alunos, porque isso é muito bom. E aí ela começou a perceber que existia uma miséria muito grande nos pastores da França. E ela falou assim, puxa, mas esses pastores não conseguem nem comprar um sapato para os seus filhos, como que eles vão comprar livros para poder estudar? E aí ela criou um fundo de livros para poder cuidar desses pastores. E aí as pessoas mandavam dinheiro para esse fundo, e ela pagava a impressão e distribuía esses livros para esses pastores crescerem e amadurecerem na fé. Depois ela foi vendo que existia muitos necessitados no meio da igreja com os pastores. Ela foi lá, criou um fundo para socorrer pastores necessitados. Ela criou orfanatos, na época, ela abriu orfanatos para cuidar de crianças, e ela foi fazendo a obra junto com o seu esposo. E essa mulher, com todas as suas limitações, ela era uma idealista, ela tinha uma visão gigante. E ela, quando via a oportunidade de implantar uma igreja, ela falava para o esposo, olha, eu acho que ali dá para a gente implantar uma igreja, eu acho que lá dá para a gente fazer isso. E ela auxiliava em todo o tempo o seu esposo. Na sua biografia, está escrito assim, consolo em seu sofrimento, ao ministrar as necessidades do outro. Então, mesmo enferma, ela buscava consolo no sofrimento dela, cuidando de pessoas necessitadas. Então, se a gente olhar para essa mulher, a gente fala assim, puxa, mas ela poderia falar, Deus, não dou conta de fazer. Eu não consigo fazer muita coisa para o Senhor, não. Mas ela não deu essa desculpa. Nós não iríamos culpar uma mulher enferma de não fazer nada, iríamos? Não, a gente fala, não, coitada, ela está doente, ela mal dá conta de andar, deixa ela aí quietinha. Ela não usou isso como desculpa. Ela foi ousada, e Deus a usou para o louvor da sua glória.
aqui quase encerrando, Deus honra os que o servem. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gosto tanto desse versículo porque aqui a gente vê que Deus nunca fica devendo nada para ninguém, sabia disso? Deus nunca fica devendo nada para ninguém. É engraçado que nós devemos tudo para Deus, Ele também não nos cobra. É tão interessante a graça de Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós. E mesmo nós devendo tudo ao Senhor, Ele não fica com cobrança, mas Ele nos incentiva a estarmos fazendo parte do reino dEle. Então aqui nós podemos ver firmeza. O que é ser firme? Você precisa estar sempre firme na presença do Senhor. Não deixe com que as circunstâncias te tirem da presença dEle. Sabe, nós temos que receber provisão que vem de Deus. Aquele que serve a Deus, o Pai vai honrar. Aquele que serve a Deus, o Pai vai trazer provisão sobre a sua vida. Ficar firme é estar assentado. Quando a gente olha para essa parede, nós temos tijolos assentados aqui. É fácil derrubar essa parede? Não. Por quê? Porque existem muitos tijolos assentados ali. E isso fortalece essa parede. Então, se eu tenho esse entendimento, que eu estou estabelecido no Senhor, que eu estou firme nele, eu posso servir a Deus porque eu estou firmado em Cristo. Cristo é a minha rocha, e eu estou firmado nessa rocha, e eu posso servir com ousadia diante de Deus. E o texto continua falando, inabalável, ou seja, ninguém pode roubar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Ninguém pode tirar aquilo que o Senhor plantou em nós. Não é o estresse, não perca, a sua paz por causa disso, não fique estressado por causa disso. Você não pode ser movido, porque você está inabalável na presença do Senhor. Vem situações ruins? Vem. Situações adversas? Sim, mas permaneça firme. Permaneça inabalável. Uma situação que vem, uma enfermidade, não desista, não saia de onde Deus te colocou. Continue firme na presença do Senhor. Seja transparente com Deus, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E mostre isso para o Senhor. Fala, Senhor, o Senhor pode contar comigo, porque eu disse sim. E eu estou aqui para servir a esse ministério. E nada nem ninguém vai me roubar, vai tirar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é transparência, quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós temos que ter esse entendimento, nós precisamos de abrir o nosso coração e falar, Deus, não deixe que nenhuma dúvida entre. Se o Senhor me chamou para isso, eu sei que o Senhor vai me capacitar a cumprir o meu chamado. Sempre abundantes na obra do Senhor. Vá além daquilo que você pode fazer. Não somente em quantidade, mas em qualidade. Faça o seu melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor para o Senhor. Porque no Senhor, o nosso trabalho nunca será vão. Então, nós estamos servindo a Cristo. Nós estamos aqui como igreja. E o nosso esforço, eu tenho certeza, que será frutífero no reino de Deus. Nós seremos frutíferos no reino do Senhor, porque há uma recompensa esperando a cada um de nós, porque nós estamos servindo ao Senhor. O nosso ministério nunca será inútil para Deus. Não pense porque, eu tenho um talento, o meu ministério é tão pequeno que parece até que é inútil. Não. Para Deus, o nosso ministério nunca será inútil. Ele vai fazer com que o nosso ministério possa frutificar diante dele. E por último, sirva a Deus na dependência do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O mais maravilhoso de tudo isso é que quando eu entendo que eu estou servindo a Deus, eu sou apenas o canal, porque a glória é toda dele. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não podemos receber nada se do céu não for derramado sobre as nossas vidas. Às vezes a gente acha que
nós estamos aqui na terra e que a nossa vida pode ser muito ligada às coisas do mundo. Não pode, porque nós somos espirituais. E tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós recebemos vem dele. Ele nos capacita, ele derrama sobre as nossas vidas e ele nos usa para o louvor da sua glória. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus nos desafia a fazermos obras maiores. E a minha pergunta nessa noite para nós é: onde estão as obras maiores que o Senhor Jesus nos chamou para fazermos? Esse é o nosso desafio. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E o Senhor nos revestiu de uma unção e de favor para que a gente possa cumprir o nosso ministério. Jesus não está edificando um país, uma cidade ou um estado. Ele está edificando a igreja. E nós somos a igreja. E o reino do Senhor, ele é inabalável, é eterno. E é esse reino que nós fazemos parte. O Senhor deseja que eu e você, nós possamos nos levantar para fazer com que esse reino avance. E para que nós possamos apressar a volta do Senhor Jesus, amando a vinda dele. Se coloque de pé. Aí onde você está. A frase que eu coloquei para encerrar diz assim: o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Esse é um coração verdadeiro de servo. Eu não faço as coisas para o meu reino pessoal. Eu não faço as coisas porque eu quero promoção. Não. Eu sirvo porque eu quero que o Senhor possa ser visto através da minha vida. Eu sirvo ao Senhor porque eu desejo que as pessoas possam olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Feche seus olhos aí onde você está, por um momento, e fale com Deus. Você descobriu qual é o seu talento? Você enterrou o seu talento? Faça um compromisso com Deus. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu não quero mais viver longe da Tua presença, enterrando o talento que o Senhor colocou. Mas eu quero ser usado para o louvor da Sua glória. Usa a minha vida, Senhor.